meu pai casou com uma italiana, o meu avô, aliás, casou com uma italiana e meu pai, na vez dele, casou com uma alemã. Meu fenótipo, minha pele é branca, só que eu tenho sangue afro, por parte do meu pai. Daí, eu sou marginalizado na questão das cotas, por ter sangue negro, mas não ter a pele negra. Pela proposta do governo, para fazer o vestibular, tu não seria discriminado. Mas no acompanhamento, provavelmente pelo teu fenótipo que tu colocou, né, provavelmente sim, provavelmente tu não teria direito a vaga na escola. Né? No vestibular, como a proposta do governo no vestibular é que tu faça a autoafirmação, eu sou negro, né, tu não teria, digamos assim, não terias impedido o teu acesso a fazer o vestibular pelas cotas. Mas pelo grupo de acompanhamento, sem dúvida, já que tu afirmou que o teu fenótipo também pertencia a descendentes italianos e alemães, né, provavelmente tu não teria direito a essa cota. E outra coisa, você tira o André, tá preso por aí no Daniel, e ele Nós decidimos fazer esse seminário há algum tempo já, mas sabemos que a organização para o povo negro é sempre muito difícil e por isso só foi possível sair agora e nem mesmo assim conseguimos reunir um grande número. Felizmente, primamos pela qualidade. Eu gostaria de chamar os nossos palestrantes que, com muito carinho, nos responderam e estão aqui. Temos conosco, eu quero que recebam com todo carinho, Carlos Alberto Caó Oliveira. Carlos Alberto, por gentileza. O Carlos Alberto é conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa e é o autor da Lei Caó, se necessário dizer, né? Por gentileza, então. Gostaria de chamar também o Lúcio Almeida, da Comissão de Estudo do Núcleo de Ações Afirmativas João Cândido, do Rio Grande do Sul. E chamar a senhora Dilza, da CUT Santa Catarina, para coordenar essa mesa. Que permeia a nossa vida, né? Uma discussão que fortemente ela é bem enraizada na cidade em qual eu resido, que é Criciúma. É um reduto realmente que trata essa questão com desprezo. E eu acho que foi período nesses últimos 4 anos da Frente Popular, onde a gente enfrentou um governo que disse ser democrático, que foi criado para nós, dizendo que as questões raciais, as questões das diferenças, da diversidade teriam prioridade no governo. Foi o governo que a gente mais enfrentou na questão racial, e foi o PT na cidade de Criciúma. Então é com muita honra e com muito prazer que eu estou aqui nesta manhã e agradeço a todos e a todas, inclusive ao Wilson Lalau, que é o mentor de toda essa história de que hoje essa comissão ela tem criado as suas raízes. Enfrentamos todas as dificuldades também dentro da própria central. A gente tem batido isso, a gente criou
o mecanismo de que se a gente pudesse ter meu companheiro lá na minha cidade, Serra Lutinha também lá no sul, e o povo do sul é meio chato mesmo, tá? Então eu estou a chamar a presença do senhor Carlos Alberto Caoa de Oliveira. O senhor tem 30 minutos para fazer a sua explanação. Minhas saudações. Minhas saudações fraternas, apesar do frio, calorosas, para todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Minha saudação fraterna e especial para a nossa companheira que preside a mesa, que modera esse... Depois de toda essa falação, eu acho que volta para a sua terra, para as suas raízes, com mais força e vontade de praticar aquilo que a gente já faz no dia a dia da nossa luta sindical e também nos movimentos sociais. Muito obrigada pelo senhor existir, muito obrigada pela experiência de vida que o senhor passa para cada um de nós, porque eu estava completamente desmotivada de continuar nessa luta pelo processo eleitoral que aconteceu na minha cidade, mas isso me volta a reavivar dentro da minha alma, dentro do meu coração, de continuar nessa luta, porque somente lutando nós vamos poder vencer e sentir essa mesma condição que a gente nesse seminário está pedindo. Muito obrigada mesmo pelo senhor existir, ok? Próximo a falar agora é o Lúcio de Almeida, da Comissão de Estudos do Núcleo de Ações Afirmativas, João Caio. Eu já estava um pouco nervoso, né? Com a fala da amiga, eu fiquei um pouco mais nervoso ainda, né? Já seria bastante difícil tratar a questão da legislação antirracismo, né? E tratá-la ao lado deste magnífico homem ficou mais difícil ainda, né? Agradecer então o Lalau pelo convite, né? Agradecer a presença de todos aqui, né? A importância que tem esse encontro para o Rio Grande do Sul, para o estado aqui de Santa Catarina, para o estado do Paraná também. Me apresentar, na realidade, né? Eu pertenço à Comissão de Estudos e Ações Afirmativas, que é um grupo de estudos que pertence à PUC do Rio Grande do Sul, que também participa na URGS, nas discussões referentes às ações afirmativas. Não tem sido fácil. No meio acadêmico, alguns já sabem, a discussão é bastante conservadora, né? O conceito de raça, né? Quais são os dispositivos constitucionais, quais são as espécies de justiças que está em jogo, né? Se discute se é justiça distributiva, né, professor? Se é justiça corretiva, ou enfim, qual é o telos da sociedade, que sociedade é essa que nós desejamos? É a sociedade com justiça social? Ou é uma sociedade ainda pautada ainda nos privilégios de poucos, né, professor? Em detrimento de muitos, né? Então essa discussão não é fácil dentro da academia, pessoal. É muito difícil, tá? A gente está um grupo, eu estou participando de 3 grupos de estudos que são mantidos pelo CNPq, grupos de pesquisa, né? E o posicionamento dos professores é altamente conservador, é de resistência, né? A universidade não quer cotas no Rio Grande do Sul, né? A universidade se baseia lá no preceito constitucional, artigo 208, que a autonomia da universidade deve prevalecer, né? Então já não é fácil ser negro na Bahia, no Rio. Imagina ser negro nos Estados do Sul, professor. Não é nada fácil, né? Eu fiz um rascunho aqui, eu perdoo que eu tenha que ler alguns. Então assim, pessoal, a interpretação da lei, almejando compreendê-la como objeto vivo e marcadamente axiológica, é, com certeza, o centro e a parte mais fascinante da atividade jurídica. Em razão disso, com extremo agrado, eu aceitei um convite honroso para falar neste evento, com o objetivo de propor ideias
que se destinam, antes de mais nada, a estimular uma reflexão aprofundada sobre um tema tão capital para a nossa realidade. Compreender a legislação antirracismo é, antes de mais nada, compreender os valores de nossas instituições. Partindo de um modelo conceitual de John Rawls, de justiça como equidade, pode-se dizer que a hipótese segundo a qual os princípios que seriam escolhidos na posição original são idênticos àqueles que correspondem aos nossos juízos razoáveis. E, assim, esses princípios descrevem o nosso senso de justiça. Fazendo um olhar crítico sobre as nossas instituições, percebemos que os valores que as mesmas defendem têm desvendado o seu telos. O que é o telos, né? O telos nada mais é que o fim da instituição, né? John Rawls fala que as instituições têm que ter como fim a justiça, né? O que nós observamos nas nossas instituições, que o fim delas é uma falsa ideia de democracia racial, né? A gente observa nas escolas, nas universidades, na mídia, né, um telos presente de democracia racial, né? E isso tem, de certa forma, prejudicado bastante a discussão sobre racismo no Brasil, né? Instituições tais como a mídia, a escola e tantas outras têm contribuído para a destruição da identidade negra. Talvez por isso, quem acompanha as novelas, e aqui vai uma opinião minha, né? A nossa solidariedade racial é pouco presente no país, né? A gente é capaz de assistir novelas que negam a identidade negra, né? Conversando com alguns negros lá em Porto Alegre, como é presente isso, né? A gente tem consciência, mas a prática dessa consciência é inócua, né? A gente dá ibope ainda para essas novelas, né? Que acompanha a novela, vejo a absurda situação de que famílias negras quase sempre são tratadas como algo inacabado e sem identidade. Quase nunca se está presente a temática do sofrimento que passa as famílias negras neste país em razão do racismo. Numa outra instituição, que é a escola, que depois de muito tempo negando a história do povo negro, tem-se hoje uma lei que obriga que seja ensinada a todas as crianças deste país a história do povo negro. Lei 10.639. Chega-se a uma verdadeira luta por reconhecimento, como estudada por Axel Honneth, que na sua tese, a base reside na ideia de que o crescimento humano e a autorrealização pessoal depende da existência de relações éticas bem estabelecidas. Axel Honneth recorre à psicologia social de Mead e desse modo estabelece os padrões de reconhecimento intersubjetivo. O amor, que dá início à autoconfiança, o direito, que é o autorrespeito, e a solidariedade, que é a autoestima. Ou seja, pretende-se, através dessa lei na escola, estabelecer valores de autoconfiança, autorrespeito e autoestima para a criança negra. Diante da realidade de nossas instituições, a justiça no Brasil não tem sido diferente, principalmente no que se trata do papel do juiz, principalmente no trato de conflitos raciais. Faço uso de algumas palavras do eminente professor Nédio Silva Júnior. Ele diz o seguinte: o manuseio na legislação antidiscriminação descortina o fenômeno denominado por Habermas como uma tensão existente entre normas e valores. Ensina Habermas que direitos não podem ser assimilados a valores. No caso do Brasil, de que valores e normas estamos falando? Os valores criados pela falsa ideia de democracia racial e a luta pela eficácia da legislação antirracismo, né, como está escrito no folder, né, a Convenção 111 das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, né, na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 42, a Lei 7.716 do eminente preceptor que aqui está presente, né, a lei também que altera o artigo 20, né, da Lei 7.716, que é a lei do eminente deputado Paulo Paim, né. Quer dizer, na realidade, o que acontece? O juiz hoje,
o que a gente descobre em conversa com alguns, é que ele na realidade não acredita no racismo no Brasil, ele acredita que não existe racismo no Brasil. Entendeu? Muitos dos juízes dão aula para nós lá na PUC, na URGS, o entendimento que eles têm é de que não existe racismo no Brasil, pelo menos no Rio Grande do Sul. Né? O José Gomes Canontilho dedica atenção ao fenômeno da pré-compreensão consistente na incidência de paixões e ideologias sobre o trabalho interpretativo do juiz. Vejamos um caso citado pelo sociólogo Eduardo Teles na obra, quem já leu a obra do Eduardo Teles, né? E quem já sabe do caso da Dona Leda Francisco, acho que alguém aqui já deve ter ouvido do caso da Dona Leda Francisco, né? A Dona Leda Francisco e um comerciante haviam concordado sobre o reembolso do pagamento de uma mercadoria. Um comerciante, em 1997, pediu para que a Dona Leda Francisco sustasse o cheque, o que ela fez após, volidamente. Requereu o reembolso do valor cobrado pelo banco por tal ato. O comerciante retrucou: por isso que não gosto de fazer negócio com pretos. Quando o preto não caga na entrada, caga na saída. E se dirigiu à mulher branca que o acompanhava, dizendo: me admiro que você ande com ela. Sem ter conseguido dormir, Leda Francisco retornou o dia seguinte para pedir uma satisfação e foi novamente insultada. Chamada de neguinha, ou negrinha, perdão, neguinha safada, conforme testemunhado por um policial que chegava à cena. Acredite, ou melhor, pasmem, pessoal, que a juíza utilizou a defesa da democracia racial na sua decisão. Olhe bem o que ela disse. Não há razão para prender o comerciante. Não foram negados o serviço nem o acesso à loja do acusado, conforme determinado no artigo 5º da Lei 7.716 de 89. Por outro lado, a questão racial e do racismo deve ser ignorada em favor de relações pacíficas entre as raças. Veja bem, relações pacíficas entre as raças. Quem é que está pagando o pato nessa relação pacífica entre as raças, né? A pergunta que se faz, né? Aí ela continua: num país tolerante como o nosso, é importante apagar certas coisas para a sociedade seguir harmoniosamente. Ninguém quer racismo. Nosso guia é a lei. Miguel Reale distingue o ato de interpretação como aquele capaz de possibilitar a compreensão da lei na integridade dos seus fins sociais. Veja bem, a juíza atendeu aqui fins sociais, né? Existe um princípio fundamental na Constituição que é a dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Eu acho que essa juíza devia dar uma lida, né? De vez em quando, nesse princípio fundamental, né? Acho que chamar alguém de safado, né? Ou dizer que alguém caga na entrada, se não caga na entrada ou caga na saída, né? No mínimo é atentar contra a dignidade da pessoa humana, né? Então Miguel Reale distingue o ato de interpretação como aquele capaz de possibilitar a compreensão da lei na integridade dos seus fins sociais. Para nós negros, os nossos fins sociais são os direitos de exercício de todos os direitos individuais e coletivos sociais que perpassa pelo reconhecimento de nossa dignidade, e esta garantia que está presente na legislação de racismo, no sentido de impedir que nos impeçam de exercer os nossos direitos em razão de raça, cor, religião e grupo étnico. Bom, para que tenhamos de fato uma sociedade democrática consistente, é de suma importância que sabemos a espécie de justiça que estamos defendendo. E no caso do Brasil, é a justiça social, que permite defendermos dignidade como ato inerente aos seres humanos. Como ensina o professor Barzotto, de que a premissa de base aqui é que todos compartilham da dignidade. O conceito de dignidade é o único compatível com uma sociedade democrática. Se todos possuem a mesma dignidade, a igualdade fundamental entre os membros da comunidade não é proporcional, mas absoluta.
Não é, portanto, a justiça distributiva baseada na igualdade proporcional, o princípio ordenador da vida em sociedade, mas a justiça legal, fundada em uma legalidade que afirma a igualdade de todos os seres humanos como membros iguais da sociedade, como a lei impõe direitos e deveres iguais para todos. A justiça legal torna-se justiça social, aquela em que todo membro da sociedade vale tanto como qualquer outro. Então, pessoal, para finalizar, é importante que a gente acompanhe, né, tudo que está ocorrendo no Brasil hoje a respeito de legislação antidiscriminação, em relação às ações afirmativas. É um momento marcante na história do negro no Brasil. O Brasil, acho que nunca enfrentou essa questão tão de perto como tem enfrentado hoje. É importante que a gente reafirme aqui, nós tivemos uma colega, dona Maria da Conceição, que foi candidata em Porto Alegre, no caso como candidata a vereador aqui na capital do Rio Grande do Sul, e tantos outros negros. Nós não tivemos, infelizmente, nenhum negro para nos representar, né, dona Maria da Conceição. E, infelizmente, eu acho que isso deve muito à nossa falta de solidariedade racial. Entendeu? O negro sabe que tem candidato negro, o negro sabe que tem proposta negra, mas tem dado as costas para isso. Então, eu gostaria de terminar com isso, que a gente mantenha sempre presente a solidariedade racial. Solidariedade racial não é segregação, entendeu? É só reconhecer que na mulher negra, no homem negro, existe uma história que há muito tempo está sendo negada, né, e que a gente precisa valorizar. E a gente tem que começar valorizando dentro de casa, valorizando a mulher negra, valorizando a criança negra, valorizando a história do negro, entendeu? Porque não adianta a gente ter todo um discurso muito bem feito, muito bonitinho, e a nossa praxe é de negação da nossa identidade. Gostaria de agradecer mais uma vez ao seu Lalau pelo convite, né? Dizer que é uma honra estar nessa mesa com o eminente preceptor, né? E que possamos nos encontrar mais vezes. Obrigado, bom dia para todos. Tem alguém inscrito, por favor, traga o caixão na mesa. Quantos minutos? Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Luiz Mendes, do Rio Grande do Sul, do Sindicato Servidor da Justiça. E para nós, procurador adjunto, essa vertente que o Dr. Caol coloca quando fala na questão de reconstruirmos o Estado. Eu acho que é importante isso, porque no meu tempo de piá, de guri, como diz no Rio Grande do Sul, a questão das leis, né? Lei de sexagenário, lei do ventre livre, todas essas leis que na realidade a gente sabe que era para manter o status quo dos escravagistas. Eu queria que o Dr. Caol e o Lúcio fizessem um comentário sobre essas leis. Mais ainda, o Dr. Caol fala na CEPIR. Até que ponto a CEPIR pode e deve ser um instrumento de formatação de políticas afirmativas, de políticas públicas de introdução do negro na sociedade. Porque do jeito que ela está hoje, não nos serve. Para garantir e dizer que é só um espaço do negro, isso eu não quero. Eu quero, de fato, um local, um espaço, um ministério que venha debater e implementar essas políticas. Senão não me serve. E aí...
com crianças e a gente sempre ensinava que nós somos cristãos. Daí eles ficavam, a gente dizia que a gente era o aumentativo de Cristo, a gente dizia para as crianças. Então, se Cristo é tudo de bom, se Ele nos ensinou a vida, nos deu... Tão estratificada, né? tão ausente de educação, né? Está tão presente a ideia de diversas atividades, diversas formas de ter a sociedade, e nós, cristãos, temos essa quantidade imensa de oportunidades. Porque a sociedade pós-moderna é o que é. E a comunicação que a gente pode fazer um presente, né? Algum tempo atrás, né? Família, enfim, de ambientes sadios. Né? E hoje, praticamente completamente no presente, é quase desnecessário não presente para algumas pessoas. Né? Competitividade no presente e ideias muito fortes, assim, a gente liga a televisão, né? Tal país sobre tal intervenção, né? Ideias universais sobre ideias da humanidade. Né? Então, como é que a gente faz, como é que a gente desafia isso? Os países europeus hoje, né? As igrejas, muitas vezes no Brasil, né? Islamismo, terrorismo. Esse fenômeno já está ocorrendo lá, vai se dar, a gente vai esperar que ocorra. Muita gente vai procurar informação, muita gente não, predominantemente, sei lá, 90% das pessoas se informam mais através da televisão. Tipo, vai informar, vai ligar o Jornal Nacional para ver todas essas informações. A gente trabalha com jornalismo, assim, tem um porquê, às vezes tem um interesse escuro. Para poder usar esse instrumento da televisão, né? As pessoas não desenvolvem mais pessoas. Se chega na casa do amigo hoje, é só o amigo que vem conversar com a família, fica toda reunida na sala para essa relação humana. Até a respeito de novelas, tipo, coisa, quando tu olha assim uma novela, vocês percebem.